A frase que se ouve hoje em dia, na atualidade, é que filho de crente não é crente. E nesse sentido, podemos dizer, é verdade. E nesse contexto que nós estamos vivendo, é verdade. Porém, no contexto da igreja, isso não é verdade. Você pode perguntar, mas por que, pastor? Porque eu pergunto a você, você já leu as cartas? Você já estudou as cartas? Você já estudou sobre a história da igreja? Você já ouviu falar que isso é verdade na história da igreja? Você já ouviu falar que isso é verdade nas cartas? A maioria das palavras que eram ditas nas cartas é salvo tu e a tua casa. A casa foi salva, a casa foi cheia. Todos eram crentes. Agora eu quero te dizer por que na atualidade isso é verdade. Não porque a verdade se torna absoluta nesse sentido, mas porque os próprios crentes, os pais, são os culpados. Porque eles são crentes egoístas, são crentes para si mesmos. Não educam suas casas, seus filhos. Eu pergunto a você, quantas vezes você chamou o seu filho ao amanhecer, antes de ir para o colégio, ao tomar um banho, ou antes de tomar um banho, se ajoelhar e orar? E quando ir para a escola e dizer para ele, filho, vai para a escola, mas cuidado com as amizades. Busca o Senhor, filho, Deus é a tua salvação, Cristo morreu por ti. E quando o filho volta e chega, você abraça o seu filho e dá a paz do Senhor Jesus. Você senta com seu filho e diz, agora vamos ler a palavra um pouco, filho. Deixa o papai ou a mamãe te ensinar aqui a palavra. E você ora com o filho. Você já fez isso? Ao dormir, filho, ainda, vamos orar. Ao comer na mesa, vamos orar. Você já ensinou a palavra ao seu filho? Você gasta tempo com o seu filho? Não. A maioria das pessoas não. Talvez isso aconteça na minoria da minoria. Mas a maioria da maioria, isso não acontece. Porque os crentes estão cheios de poder, de graça, digamos assim, mas eles não cuidam das suas casas. O meu pai, eu tenho como prova, meu pai, lá no Conjunto Timbó, aqui no Ceará, o meu pai, ele educava nós desta forma. Nós éramos todos pequenos e ele educava desta forma. Quando nós íamos para a igreja, nós tínhamos um bom comportamento porque nós recebíamos educação. Mas ao crescer nós se desviamos. Por quê? Porque mesmo nós pequenos, o meu pai se afastou da presença do Senhor. Por 1 ano e alguns meses, meu pai viveu fora da presença do Senhor, fumando e bebendo. E isso nos levou à perdição. Mas eu garanto a você, se meu pai não tivesse se afastado e continuado ensinando a sua família, os seus filhos, como ele fazia antes, ele não tinha passado por essa situação, nem minha mãe. Os meus irmãos não teriam morrido nas mãos de criminosos. Nós não teríamos sido presos. Nós não teríamos sido bandidos. Mas nós fomos, porque nós vimos isso perante os nossos olhos, ser ministrado. Enquanto meu pai ensinava a palavra do Senhor, enquanto ele estava na igreja, nós também estávamos dentro da igreja. Nós bebia e comia das coisas de Deus. Porém, ao se afastar, nós tivemos desejo também pelo mundo. Eu pergunto a você, não é isso que você está fazendo com seu filho? Porque se você estiver indo para a igreja, se você é um pastor, se você é crente, se você é mulher de oração, digamos assim, e se você nunca sentou com a sua filha, nunca sentou com o seu filho, e hoje ele já é um jovem, ele não quer saber da palavra, porque você nunca ensinou. Então, neste contexto, você está certo. Filho de crente não é crente. Na verdade, nem vocês são crentes. Arrependa-se dos seus pecados. Abandone a prática pecaminosa. Porque pecado não é só beber, fumar, matar e roubar. E nem adulterar. E nem se prostituir. Pecado também é omissão. É falta de ensinamento dentro de casa, de educação aos filhos. Aprenda isso. Jesus está voltando.